dia, tudo bom? Vamos dar continuidade hoje à aula sobre Hebreus. Na aula anterior a gente tinha parado exatamente no momento que os hebreus estavam vivendo a sua terceira fase política, que era a fase dos reis, da centralização política. A gente viu a história de Davi, que teria matado o gigante Golias, dos filisteus, e que teria trazido a Arca do Acordo para Jerusalém, a nova capital dos hebreus. Pois é exatamente em Jerusalém que o seu filho de Davi, no caso, Salomão, vai construir um marco da história, até hoje, dos hebreus, que é o Templo de Jerusalém, ou também chamado de Templo de Salomão. Esse templo foi o único templo erguido pelos hebreus para a adoração de Yahvé, o Deus hebraico, ok? Esse templo ele tem uma curiosidade. Ele foi construído com mão de obra contratada da Fenícia, da cidade de Tiro. Sabe por quê? Porque apesar de tantos anos trabalhando como escravos no Egito, os hebreus eles não eram muito desenvolvidos, digamos assim, na arquitetura. Eles não sabiam construir o templo grandioso que Deus merecia, digamos assim. O grande problema é que esse templo também gerou instabilidade social. Para construí-lo e pagar esses funcionários contratados, houve um aumento de impostos. E esses impostos permaneceram mesmo depois que o templo foi terminado. Resultado, o povo estava sofrendo com a carga tributária, qualquer semelhança é mera coincidência, né, o que a gente sofre hoje. E a grande diferença da gente é que esse povo resolveu reclamar com o rei, o caso filho de Salomão, Roboão. Representantes da população pediram a ele que ele diminuísse os impostos. E ele não só diminuiu, como disse que agora os impostos que antes eram do templo iam ser para ele. Resultado, acabou acontecendo o chamado cisma hebraico, ou seja, os hebreus em dois. Esse reino se dividiu em 10 tribos do norte, rebeladas contra a descendência de Davi, ou seja, contra o neto dele, Roboão, que era rei, formaram o reino de Israel, tendo como capital a cidade de Samaria. No reino do sul, ficaram as duas outras tribos, né? Levi, que no caso, Judá, que era a tribo de Salomão, de Davi, e por isso deu o nome ao reino, o reino de Judá, tendo como capital Jerusalém. Bom, essa repartição não foi muito legal para os hebreus, porque fragilizou o Estado e acabou levando os dois reinos a sofrerem invasões estrangeiras. As duas invasões da região da Mesopotâmia. O primeiro reino a sofrer foi Israel, o mais rico, que sofreu com a invasão dos assírios. Estão lembrados que a gente falou isso? Pois é, os assírios, como eram extremamente violentos, praticamente dizimaram as 10 tribos de Israel, resultando nas chamadas 10 tribos perdidas, se perderam no meio do mundo. Pois é. Vamos dar uma olhadinha no mapa para você entender essa invasão? Bom, aqui você tem, né, capital de Samaria, capital de Jerusalém de Judá, e a primeira invasão que foi a dos assírios em 721 a.C. O reino de Israel, a população foi ou morta ou escravizada pelos assírios. Mais tarde, houve o chamado cativeiro babilônico, que a gente também já estudou, né? A Babilônia ela era novamente a capital dos hebreus e, como resultado, Nabucodonosor, precisando reconstruir, entre outras coisas, os jardins suspensos, levou os judeus como escravos para a Babilônia. Bom, esse período de cativeiro você pode dizer que foi horroroso, obviamente, para os hebreus. Mas do ponto de vista da religião, foi muito interessante. Por quê? Durante o período de reis, o povo se desviou um pouquinho da lei de Moisés. Os reis eles começaram a se tornar autoridades supremas e absolutas e começaram a esquecer um pouquinho a antiga legislação feita por Moisés para o povo. Resultado, eles passaram a se dedicar a outros deuses, começaram a praticar a idolatria de deuses egípcios, mesopotâmicos. O resultado é que nesse período você vai ter vários profetas. É o que a gente chama de período da revelação profética, período de reis, né? Esses profetas, eles eram arautos de Deus, pedindo para o povo voltar
à religião original deles, ao culto de Yahvé. Durante o período do cativeiro, exatamente por conta do deslocamento, o templo de Salomão foi saqueado, as arcas com as leis, né, as arcas com o decálogo, a arca com o decálogo foi redescoberta. Então o povo percebeu que tinha se desviado da lei de Moisés e começou a entender que o mal era originário da desobediência a Deus. Resultado, eles resgataram toda essa lei e compilaram, organizaram no chamado Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, no caso que os judeus denominam de Torá, certo? A Torá judaica. E além disso, esses livros proféticos também foram organizados, né? E também os chamados livros históricos, que contavam a história do povo hebreu, inclusive a história do cativeiro também começou a ser contada, ok? Dá uma olhadinha aqui, você vê aqui a Torá, né, um exemplo do que era a Torá, e os 5 livros bíblicos a qual ela corresponde. O Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e, obviamente, o Código Deuteronômico de Moisés. Pois é, o cativeiro mesopotâmico, ele não durou também muito tempo, não, porque a gente viu que os caldeus, eles foram vitimados pela invasão dos persas. Por falar em persas, um avisozinho, feras. A gente já viu alguns momentos da história da Pérsia, certo? E veremos ainda mais, porque os persas, eles também se envolverão em guerras com os gregos. A gente também já tinha mencionado numa aula anterior, que seria a aula da Grécia. A gente vai falar um pouquinho também de cultura persa hoje, certo? Exatamente porque nos vestibulares e no Enem, os persas geralmente caem exatamente com essa relação com outros povos. Invasão dos persas na Mesopotâmia, né, a permissão deles de que os hebreus voltassem ao seu território original, invasão do Egito, guerra com os gregos. Por isso a gente está vendo a Pérsia um pouco mais assim, espalhadinha, um em cada povo. Tudo bem? Bom, Ciro I da Pérsia invadiu a Mesopotâmia e permitiu que os hebreus voltassem ao seu território original, ou seja, a Palestina, e reconstruíssem o templo. Os persas, eles tinham essa característica. A administração política deles era marcada por um certo liberalismo, ok? Eles mantinham a cultura local, a religião local, davam autonomia do povo de continuar praticando a sua economia original e, em troca, esse povo dominado pagaria impostos não a seu rei, mas sim ao rei persa. Por causa disso, os persas criaram uma relação muito boa com alguns povos dominados, inclusive os judeus. Resultado, os judeus acabaram sofrendo influência da religião persa na sua própria religião. Esse período pós-cativeiro é um período importante para a construção do monoteísmo hebraico. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha em algumas dessas influências, de pertinho. Vejam, o masdeísmo, que é o nome dado à religião persa, chama masdeísmo porque eles tinham culto a um deus conhecido como Ahura Mazda. A religião também pode se chamar zoroastrismo porque é uma religião de revelação, revelada por um profeta persa chamado Zoroastro ou Zaratrusta, em grego. Os persas, eles não eram monoteístas, eles eram dualistas, mas acreditavam que Mazda tinha sido Deus criador dos céus e da terra, o Deus único criador. Por isso, os hebreus absorveram deles um monoteísmo, certo? Passaram a acreditar em Yahvé como único Deus criador do universo. Agora, o dualismo persa está presente no momento que os hebreus começam a acreditar em forças malignas, forças sobrenaturais. Até então eles entendiam o mal como sendo consequência da ação humana. É aí que surge a figura do do anjo caído, né? Satanás ou Lúcifer, que era o anjo de luz. Em terceiro lugar, escatologia. Escatologia, essa palavra horrorosa, é uma palavra que designa a crença em um juízo final, ou seja, um momento
em que a guerra entre bem e mal acabaria. E acabaria, obviamente, com a vitória do bem. E todos aqueles homens que estivessem envolvidos nesse combate seriam julgados. Se você estivesse do lado do bem, ótimo para você. Se não, babau. E por último, o messianismo, ou seja, a crença que nesse momento escatológico, ou seja, nesse momento de julgamento, né, seria enviado por Deus um Messias, ou seja, um líder libertador. Bom, aí nós temos a grande diferença entre hebreus e cristãos. Os hebreus ainda esperam o seu Messias, no caso os judeus, né, descendentes dos hebreus. Enquanto isso, os cristãos têm um Cristo, um homem pertencente, né, à tribo de Davi, um descendente de Davi, como seu Messias. No caso, o Filho de Deus enviado para salvar todos os homens. Os hebreus permaneceriam naquela região da Palestina durante muito tempo. Passariam pelo domínio persa, posteriormente pelo domínio grego, né, de Alexandre o Grande, passariam pelo período de dominação romana, até que em 70 depois de Cristo, os romanos promoveram a chamada diáspora judaica, certo? O imperador Tito ordenou a destruição do Templo de Salomão e a dispersão dos judeus pelo mundo, ok? Essa diáspora aconteceu exatamente por conta da rebeldia dos judeus em pagar impostos e adorar os imperadores romanos como deuses. Durante esse período, eles passaram espalhados pelo mundo, mantendo a tradição, basicamente através dos casamentos consanguíneos. Até hoje você sabe, né, que o judeu ortodoxo ele só se casa com a família judaica. E eles teriam permanecido durante muito tempo sem uma terra natal, digamos assim, um larzinho para voltar. Mas aí, todos conhecem o episódio conhecido como o Holocausto Judeu, que foi exatamente a morte dos judeus em campo de concentração nazista. E meio que para compensar, se é que algo pode compensar uma atrocidade dessa, os judeus, a ONU lançou o plano de criação do Estado de Israel, que seria um movimento de volta à Palestina, ok? Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho. Esse plano de criação do Estado de Israel, pela partilha da ONU, né, em 1948, seria a criação de um Estado israelense, que é isso tudo que a gente está vendo aqui em rosa, ok? A criação de um Estado palestino. Estava inicialmente prevista a criação do Estado palestino também. E Jerusalém seria uma cidade neutra, ou seja, uma cidade que não seria pertencente a nenhum Estado, nem a outro, seria administrada pela ONU. O grande problema é que os dois povos reivindicam Jerusalém como sendo capital dos seus estados. E vocês sabem que hoje boa parte desse território que a ONU tinha reservado ao Estado palestino foi tomada pelo Estado de Israel. Mas isso é uma outra história. A gente vai deixar para quando a gente estiver falando um pouquinho mais sobre atualidades, ok? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história dos hebreus e na próxima aula nós continuamos. Beijo e tchau para todos.